Eu tô fazendo esse vídeo para você porque eu quero compartilhar algo muito importante. E aí, o que é importante vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas eu estou fazendo uma leitura do livro 365 Dias. São os ensinamentos, as leis do Napoleão Hills, mas a obra foi escrita por Joel Fotinos e Augusto Gold. Esse livro, cada mês tem um tema. O tema de janeiro falou sobre o desejo. E uma das coisas que ele fala que nós precisamos ter é um desejo ardente. Só que esse desejo ardente, nós precisamos ter um objetivo claro e bem definido. Porque quando nós desenvolvemos essa habilidade de desenvolver um objetivo claro e bem definido, colocando ali o desejo ardente, a maioria dos seus desejos podem ser atendidas. Porque depende única e exclusivamente de você. Então, é muito interessante a leitura, eu gostei demais, mas eu fui arrebatada com o dia 8 de janeiro. Eu fiz até uma anotação aqui, eu não sei se dá para ver, porque como tá lápis, mas eu vou ler só uma parte. E diz assim: quando você começar a pensar e enriquecer, observará que riqueza começa com um estado de espírito, com a definição de objetivo, com pouco ou nenhum trabalho árduo. E aí eu quero entrar nessa parte com você, eu quero compartilhar com você o que eu entendi quando ele fala sobre o estado de espírito. Buscando na minha vivência e buscando entender mais sobre essa frase, estado de espírito, a qual eu fui arrebatada, eu vou ler só para concatenar o conhecimento. Então, assim, seguindo a palavra do significado estado de espírito, diz assim: é a condição mental e emocional de uma pessoa em um dado momento refletindo seu humor, temperamento ou disposição, que pode ser positiva, negativa ou neutra, com alegria ou tristeza, entusiasmo ou irritação. E isso influencia como se sente e reage às situações. Eu lembrei de algumas coisas que eu comecei a ligar os pontos assim na minha mente, falei, nossa, tem muita relevância. Quando a gente vai tirar a carta, não sei agora, né, com agora essas novas leis aí, mas antigamente a gente não podia ter grandes emoções, a gente não podia dirigir nem muito feliz e nem muito triste, porque o nosso estado de espírito poderia fazer de nós termos uma reação negativa e com essa reação negativa causar acidentes. Isso também é um exemplo muito sucinto. Outro exemplo que a gente pode perceber também é que assim, se a gente está para fazer uma prova, né, seja uma prova na faculdade, na escola, ou seja numa entrevista que a gente tem ali um teste aplicado, o nosso estado de espírito, ele precisa encontrar ali a neutralidade. Porque se você estiver muito nervosa, muito ansiosa, muito preocupada, muito acelerada, você não vai ter um bom desempenho ali na dinâmica da prova, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem nem concluir uma prova. Por quê? Porque o estado emocional acabou tomando ali a situação daquele momento e a pessoa perdeu ali o equilíbrio porque ela não estava dentro da neutralidade. Mas eu quero trazer mais exemplos para você. Eu não sei se você já assistiu o filme Perdidos em Marte. O ator, o que fica em Marte, ele tem um estado de espírito totalmente irritadiço, né? Como diz aqui. Irritado, nervoso, ficou para trás, aquela coisa que eu vou fazer, como vai ser. Depois de um tempo, ele não tinha mais o que fazer se não fosse em pensar em estratégias para sobreviver. É claro que ali tem uma inteligência, né? Mas a inteligência, gente, ela só é desenvolvida quando tem duas ferramentas, vamos dizer assim, bem importantes. E eu já vou contar elas para vocês. O que ele fez?
Ele começou a estudar as possibilidades que ele tinha e dentro ali de um estado de neutralidade foi onde ele começou a ter o quê? Sabedoria e paz para fazer ali os seus cálculos matemáticos, né? De quantas batatas, como que ele iria plantar as batatas, quando as batatas iriam nascer, ele contando ali as batatas. Eu não sei se você lembra dessa parte, mas era isso que ele fez. Era isso que ele fazia naquele momento. Por quê? Porque o estado de espírito dele estava neutro. E a gente, muitas vezes, só consegue ter boas ações, boas atitudes, bons pensamentos através desse estado de neutralidade. Só que a gente anda nos extremos da polaridade. Ou a gente está muito feliz ou a gente está muito irritado. Ou a gente está muito feliz ou está muito triste. Ou está muito tranquilo ou está muito nervoso. E aí a gente precisa encontrar esse caminho do meio. Outro filme também que eu me recordei e comecei a pensar no que seria esse estado de espírito foi o filme... Ai, meu Deus, sei agora. É que assim, eu tô esquecendo também de algumas coisas, mas agora deixa eu lembrar aqui o nome do filme. A Cabana. Se você assistiu esse filme, você também vai recordar quando o pai da criança entra na caverna. Ele entra na caverna para encontrar com a sabedoria. E para mim fez todo sentido. E eu vou explicar para você. Quando você está no estado de neutralidade, aqui eu estou olhando minha colinha. Quando você entra no estado de neutralidade, o que você faz? Você deixa a paz entrar. Quando você deixa a paz entrar, a sabedoria, ela flui dentro de você, dentro do seu ser. Então, é como se fosse assim. Aqui é você e aqui é o seu estado de espírito. Quando um está de frente para o outro, que eu acredito que seja a neutralidade, quando você está com o seu espírito neutro, você consegue acessar essa paz e é dentro dessa paz que mora a sabedoria. E quando você consegue acessar essa sabedoria, você começa a desenvolver tanto o pensamento quanto atitudes diferentes, mais favoráveis para você. E eu falei, nossa, é verdade. E por que também que eu estou trazendo isso para você? Eu venho de um período pesquisando, estudando e analisando minuciosamente a minha vida financeira. Aqui eu não estou para falar de riqueza, mas eu só quero falar da sabedoria. Quando você ganha dinheiro através do seu trabalho, enfim, quando você tem o dinheiro nas suas mãos, qual é o seu estado de espírito que está te influenciando naquele momento? É a ansiedade de gastar tudo? É a ansiedade de sair correndo para pagar tudo? Ou não? Você consegue segurar? Você consegue resguardar? Você consegue dividir? Você consegue multiplicar? Eu não estou falando de valores, tá? Porque a ideia não é essa. A ideia não é falar de valores. Mas dentro do âmbito ali financeiro, da área financeira, o que você consegue fazer? Você é um tipo de pessoa que você consegue economizar dentro daquilo que é permitido, de repente, para alcançar um objetivo. Você tem essa ciência de fazer ali, anotar os seus gastos e ver aonde, que ponto que você está desvaindo o seu dinheiro de uma forma totalmente influenciada por um estado de espírito momentâneo? É só para pensar. Eu descobri que quando eu estou muito contente com alguma coisa, muito feliz, eu quero sair correndo para comemorar. Isso não é ruim, tá?
Isso não é ruim, pelo contrário, comemorar é ótimo. Mas como é que você comemora dentro de um estado de espírito que ele está totalmente eufórico naquele momento? Às vezes você gasta muito aquilo que você não pode gastar. Ou você pode ser aquela pessoa que faz a troca. Sabe, cobre um santo, descobre outro, cobre um santo, descobre outro, cobre um santo, descobre outro. Eu estou falando sobre o financeiro. Mas você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Quando você está muito eufórico, quem você procura? Quando você está muito nervoso, quem você procura? Entende? Existe uma polaridade. Não é ruim a polaridade. Só é ruim quando você está tendo prejuízos. Prejuízos familiares, afetivos, de relacionamentos, de trabalho, de estudo, né, de socialidade, né, de socializar ali com as pessoas. Então, é tão interessante a gente refletir sobre isso. Eu fiz essa percepção, eu peguei a área financeira. E eu comecei a identificar aonde eu estou vacilando demais. Porque estou fortemente influenciada por um estado de espírito. E que aquele estado de espírito, ele é momentâneo. A raiva é momentânea. Ah, mas eu fico com raiva, eu fico um mês. Tá, mas você não fica na mesma intensidade do primeiro dia que você ficou. Porque ela foi momentânea, ela teve um impacto. Ah, eu tô super feliz. Tá, você tá super feliz, mas você não fica ali 30 dias na super felicidade. Você vai ter uma energia mais concentrada no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E a tendência é caindo, porque a gente vai passando outras vivências no dia a dia. O nosso dia oscila, às vezes a gente acorda com uma ótima notícia e vai dormir com uma péssima notícia. E o estado de espírito é o comandante. Então, eu queria compartilhar isso com você, dentro dessa experiência, para você observar o teu estado de espírito. Deixa o seu estado de espírito de frente com você. Assim fica mais fácil. E quando eu falo isso de frente com você, eu estou querendo que você esteja aqui e a situação, seja ela qual for, seja de qual área for, esteja de frente. De frente para você. Não dentro de você. Você coloque ela na sua frente. E olhe para o estado de espírito e veja como você pode regular, reajustar, consertar e trazer para você vida, felicidade, sabedoria, porque a sabedoria, ela não anda no barulho. A sabedoria não anda no automático. No automático, você está no estado de espírito. Vai fazendo tudo correndo, vai fazendo tudo, sabe, acelerado, não para prestar atenção, não para observar, para ouvir, para analisar, para enxergar. Então, é isso que eu desejo para você. Eu desejo que o estado de espírito seja, a partir de hoje, uma ferramenta valiosíssima para que você possa prestar atenção no que está acontecendo na sua vida.